Finalmente, o Governo continua a operar num sentido que levanta questões não só deontológicas, éticas e até legais. Por ordem política, estão a ser tomadas decisões nos serviços de saúde para dar a ideia de que os tempos de espera estão mais baixos, que as listas de espera são menores ou que as cirurgias estão a ser feitas. A dependência absurda de uma triagem telefónica para as urgências e o caos que está instalado em muitos pontos do país neste momento, nomeadamente nas zonas à volta da Grande Lisboa e do Grande Porto, onde os tempos de espera do último fim de semana superaram as 10 e as 12 horas nos serviços de urgência, obrigam a que uma resposta política seja dada. Dada a inexistência de resposta do Sr. Primeiro-Ministro no último debate que aqui tivemos no Parlamento, o Chega vai também questionar a Sra. Ministra da Saúde sobre a veracidade das denúncias que temos recebido de que estão a ser marcados os atos médicos e cirúrgicos sem qualquer articulação com o serviço médico, claro, com o único objetivo de mostrar números mais baixos nas listas de espera e no acesso a atos médicos. Como disse e como tive a oportunidade de revelar, alguns destes elementos que temos na nossa posse são os próprios médicos que denunciam a falta de critério ético, deontológico e legal para a marcação destes atos médicos e questionam quem está a dar a ordem para os fazer e com que objetivo. Caríssimos amigos, mudamos de moer, mas não mudamos de impostor. O que acontece quando um governo prefere maquilhar números do que resolver problemas reais? O Serviço Nacional de Saúde está em colapso, mas a solução encontrada pelo governo não é fortalecer os serviços, é manipular dados e criar triagens telefónicas que negam o acesso imediato a quem mais precisa. Hoje, expomos esta vergonha nacional com provas e declarações alarmantes. Não é apenas incompetência, é um insulto à dignidade de todos os portugueses. O governo está a tomar decisões com fins políticos nos serviços de saúde, apresentando números falsos para mascarar falhas gritantes. Tempos de espera superiores a 10 horas e um sistema de triagem telefónica absurdo estão a transformar as urgências em cenários de desespero. Médicos denunciam marcações fictícias de atos cirúrgicos, feitas apenas para reduzir artificialmente listas de espera. Quem ordena e com que objetivo? Nos últimos dias tem chegado ao contacto do Chega várias denúncias e queixas que, entretanto, se manifestaram também os vários movimentos e questões que o partido tem colocado ao governo. Estes prendem-se, conforme tínhamos notado em visita feita no último mês, com o acesso às urgências em Portugal. Sobretudo, com o acesso às urgências de obstetrícia e de ginecologia em Portugal. Na mesma senda que já vinha de outro momento, de procurar fingir que os números estão a melhorar, ou que os prazos estão a descer, ou que os serviços estão a funcionar melhor, o Governo não tem feito, nem tem considerado limites na implementação de medidas que, não obstante parecerem melhorar o funcionamento dos serviços, mais não são do que cosmética, política e institucional. No último debate com o Sr. Primeiro-Ministro, confrontei-o com elementos que, entretanto, foram tornados públicos, de serviços onde estão a ser marcadas cirurgias ou outros atos médicos sem o conhecimento dos respectivos departamentos. Estão a ser feitas marcações para que constem desse sistema informático que já foram feitas e que, portanto, já não se encontram ou em lista de espera ou em lista de cirurgia. Conforme se pode verificar, alguns desses atos são depois desmarcados ou pelo diretor clínico ou pelos clínicos, apontando diretamente o dedo a critérios extraclínicos, isto é, políticos, na origem da marcação desses atos. Isto é grave porque, para além de ser cosmética feita na saúde, nos serviços mais importantes para a vida das pessoas, revela também uma obsessão do Governo em enganar, neste caso, os utentes, apresentando números que teoricamente seriam melhores, mas que na verdade são tão maus quanto aqueles que deixou o anterior Governo da República. Agora farão o mesmo com o acesso às urgências de obstetrícia e ginecologia. O projeto de ditas unidades referenciadas é um projeto que mostra como o plano do Governo para a área da saúde falhou rotundamente. O Governo exige agora que no acesso àquilo que é o serviço de urgência seja feita uma triagem prévia. Isto é, seja feito um telefonema com precisamente uma referenciação para aquela unidade de saúde. É todo o conceito de urgência que é posto em causa. Porquê? Porque o Governo não conseguiu, ao contrário do que disse e ao contrário de aquilo com que se comprometeu, nem nos 60, nem nos 120 dias, conseguir operar mudanças na saúde que preparassem e acautelassem o inverno. O serviço que nos é apresentado agora é um serviço peculiar. É mais uma medida de gestão do que uma medida de saúde. Nem sequer chega a ser um remendo de tal cosmética que é e que apresenta, e tal o sem sentido que encerra na sua materialidade. Uma grávida, por exemplo, chegada à porta de um serviço de saúde, teria agora que ligar ou pedir que lhe ligassem à porta do hospital para um determinado número, neste caso, imaginem 808 24 24 24, para poder ser atendida. Caso não houvesse atendimento telefónico, a grávida não poderia entrar no serviço. Isto tem apenas um sentido: evitar dizer que as urgências estão fechadas.
ou estão encerradas, para dizer que estão referenciadas. Os nomes pouco importam. O que importa é que o Governo falhou em manter as unidades de urgência abertas e agora quer criar uma medida de cosmética que mostra aos portugueses que conseguiram fazer alguma coisa quando não conseguiram fazer nada. Há um ano atrás, e novamente quando este Governo tomou posse, alertámos para a falta de médicos especialistas em várias áreas, mas sobretudo nestas áreas de maior peso nas urgências, assim como de médicos anestesistas. Temos alertado progressivamente para a necessidade de um regime de fixação de médicos no Sistema Nacional de Saúde e para uma gestão integrada nacional do serviço de urgências. O Governo optou por uma solução contrária. Disse que iria fazer uma coordenação entre o privado e o público, que até hoje não derivou em nenhuma solução real. Disse que apresentaria uma nova solução para as urgências e, aparentemente, esta é a solução que propõe. Isto é, uma solução em que as urgências estão, na verdade, encerradas, mas abertas a quem fizer uma chamada prévia e tiver uma triagem feita atempadamente. O contrário, por isso, do conceito profundo de urgência. Finalmente, o Governo continua a operar num sentido que levanta questões não só deontológicas, éticas e até legais. Por ordem política, estão a ser tomadas decisões nos serviços de saúde para dar a ideia de que os tempos de espera estão mais baixos, que as listas de espera são menores ou que as cirurgias estão a ser feitas. Passado este tempo, as cirurgias na área oncológica continuam acima do tempo médio de espera, em cerca de 1.200 casos. As urgências continuam encerradas, como voltou a acontecer este fim de semana, sobretudo nas áreas de obstetrícia, em vários pontos do país. E o Governo vem agora com uma solução de exigência de contacto telefónico prévio, ou aquilo que chamam urgência com pré-triagem telefónica, que não só é um absurdo, como ofende quem precisa dos serviços de saúde em Portugal. Perante este cenário, em que ao fim do dobro do período que o Governo tinha atribuído a si próprio para resolver estes problemas, a continuidade do acesso limitado às urgências, a falta de resposta, em muitos momentos, da capacidade da linha SNS 24, a dependência absurda de uma triagem telefónica para as urgências e o caos que está instalado em muitos pontos do país neste momento, nomeadamente nas zonas à volta da Grande Lisboa e do Grande Porto, onde os tempos de espera do último fim de semana superaram as 10 e as 12 horas nos serviços de urgência, obrigam a que uma resposta política seja dada. O Chega chamará de urgência ao Parlamento a Sra. Ministra da Saúde, já na próxima semana, para que dê justificações sobre o modelo que tem adotado de resposta do SNS às necessidades básicas da população, bem como para justificar e explicar este absurdo modelo de triagem prévia que está a implementar nos hospitais e nos serviços de urgência. Mas, dada a inexistência de resposta do Sr. Primeiro-Ministro no último debate que aqui tivemos no Parlamento, o Chega vai também questionar a Sra. Ministra da Saúde sobre a veracidade das denúncias que temos recebido de que estão a ser marcados os atos médicos e cirúrgicos sem qualquer articulação com o serviço médico, claro, com o único objetivo de mostrar números mais baixos nas listas de espera e no acesso a atos médicos. Como disse e como tive a oportunidade de revelar, alguns destes elementos que temos na nossa posse são os próprios médicos que denunciam a falta de critério ético, deontológico e legal para a marcação destes atos médicos e questionam quem está a dar a ordem para os fazer e com que objetivo. Para nós parece-nos claro qual é a ordem e qual é o objetivo. O objetivo é, a todo custo e sem qualquer critério ou sem qualquer limite ético, apresentar à população um nível de trabalho e de eficácia médica que não existe. O objetivo é mostrar números irrealistas e falsos na área da saúde, à custa dos serviços públicos, à custa dos utentes e à custa, como dizem aliás alguns destes clínicos, das falsas expectativas criadas dos utentes. É grave demais e merece uma resposta. A arrogância com que se tem governado poderia ao menos ser uma arrogância com bons resultados. O que acontece em Portugal é que temos tido arrogância e maus resultados na saúde, como na justiça, como nos vários cenários e variantes da área económica. Temos maus resultados de um governo arrogante, precisamente porque não está interessado em governar bem. Está interessado em mostrar números bons à imprensa, que infelizmente, em alguns casos, lhe segue o caminho. Cosmética nos números de espera revela a obsessão do Governo em enganar os utentes enquanto a qualidade do serviço continua a deteriorar-se. Grávidas obrigadas a ligar para uma linha antes de serem atendidas nas urgências. Uma medida desumana que expõe a falência do SNS. A cosmética política chega ao ponto de dizer que urgências estão abertas, desde que haja um telefonema prévio. Quem está a manipular dados na saúde? Denúncias apontam para ordens superiores que ignoram ética e legalidade. Um governo que combina arrogância com incompetência. Maus resultados na saúde, na justiça e na economia revelam um fracasso generalizado. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.